Nós vamos continuar com as nossas ministrações falando acerca de buscar e viver o extraordinário de Deus. Nós já tratamos três mensagens acerca disso. Na primeira, nós falamos sobre buscar o extraordinário de Deus com a humildade. Depois, nós falamos sobre a importância de ter Jesus dentro da nossa família. Em uma terceira oportunidade, nós falamos que para alcançar o extraordinário de Deus, nós precisamos viver biblicamente a santidade que Deus deseja. E hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Por mais que você já tenha ouvido falar diversas vezes, diversas ministrações acerca de arrependimento, você vai perceber que é algo que precisa fazer parte de todos os dias da nossa vida. Afinal, todos os dias nós temos a possibilidade de pecar. Se todos os dias nós buscamos a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, é porque todos os dias nós temos a possibilidade de pecar e também de buscar arrependimento. Nós vamos falar sobre os componentes, quais são as ações que, quando são colocadas em prática, nós alcançamos o arrependimento verdadeiro. Para começar, não tem como haver arrependimento sem saber o que é o arrependimento. Esta palavra vem de um termo grego metanoia, que quer dizer pegar o retorno, voltar ao primeiro estágio. Então nós compreendemos que não vai haver arrependimento sem antes ter contato com a palavra de Deus. Aliás, eu vou até um pouco mais. Não existe salvação sem antes haver arrependimento. Não há arrependimento sem antes haver concepção de pecado. E não há concepção de pecado sem antes haver um contato poderoso com a palavra de Deus. A palavra de Deus funciona como um espelho espiritual que reflete a condição e o coração do ser humano. Condição esta que foi alterada quando, por ocasião do pecado de Adão e Eva no Éden, o ser humano passou a ser corruptível, passou a ser mortal, passou a ser moralmente corruptível. Assim sendo, a palavra de Deus, ela é um instrumento que o Espírito Santo tem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu tenho contato com a palavra de Deus, eu já tenho um grande caminho traçado para poder compreender que se eu falhei porque sou ser humano, eu falhei de repente porque estava tentando acertar, ou falhei porque ainda não aprendi o que de fato fere o coração de Deus nas minhas atitudes. O contato com a palavra de Deus me traz essa revelação. Quando eu tenho esse contato, eu vou para um segundo componente, o reconhecimento de que falhei, a convicção de que errei. E aí eu passo a reconhecer de forma honesta a transgressão que foi realizada contra Deus. E se o Espírito Santo está agindo em meu coração, formando em mim um caráter de Cristo, eu vou para o terceiro componente. Isso vai gerar tristeza. Não é remorso, mas é uma tristeza genuína. O remorso ele é passageiro. A tristeza que foi aquilo que o apóstolo Pedro sentiu ao ponto de achar que nem mais era um discípulo de Jesus, logo depois que este nega o Senhor na frente de uma clareira, na frente de um fogareiro. Essa tristeza foi tão grande que logo depois que o apóstolo Pedro se encontra com Jesus após a sua ressurreição, ele faz uma confissão. Ele reconhece que não amava Jesus tanto quanto dizia. Ele reconhece que o amor que ele tinha por Jesus era um amor filia, um amor fraterno, e não ao ponto de se sacrificar. Claro, esse amor de sacrifício só podia vir de Jesus para Pedro. E ele reconhece, ele
confessa. E quando nós confessamos o nosso pecado, nós vamos entrar no quarto componente, o abandono dessas práticas. Talvez você já tenha pedido perdão a Deus várias vezes pela mesma coisa. Isso acontece porque, de fato, esse arrependimento, ele não foi alcançado com base naquilo que diz a palavra de Deus. Esse arrependimento, ele de repente possa ter sido, me perdoe falar, de fachada. Mas quando ele acontece por ocasião de que o Espírito Santo de fato mostra a palavra de Deus e diz que você errou, diz que eu errei, nós vamos compreender o seguinte: se eu estou falhando, eu estou ferindo o coração de Deus. Se eu estou ferindo o coração de Deus, logo eu não estou perto dele. Se eu não estou perto dele, quando Jesus voltar, eu vou ter um problema grave. Por isso, eu começo a buscar a prática do abandono do pecado, para uma conversão profunda, que é mais um componente do arrependimento. Esta conversão profunda não tem a ver com aquela aceitação que você teve a Cristo. Não. Esta conversão profunda é o que mantém o compromisso que você assumiu no dia que você aceitou a Jesus. É uma mudança de mentalidade para começar a buscar as vias de escape. Se o pecado é de imoralidade, então este sujeito, este indivíduo, ele vai buscar cortar esse tipo de coisa, ele vai não mais acessar esses tipos de coisas que o faz pecar na imoralidade. Se o problema dele é com mentira, ele vai procurar treinar a sua mente para viver dentro da verdade. Se o pecado dele é desonestidade, ele vai passar a caminhar com pessoas que trazem bom testemunho de honestidade. Se o pecado dele é de uma transgressão espiritual, ele vai buscar, através do discipulado, através de um crente mais maduro, através do contato com Deus, uma santificação genuína e frutífera. A partir disso, os frutos do arrependimento ele começam a aparecer. O comportamento muda, a forma de agir muda, a realidade espiritual dessa pessoa muda. E sabe o que que Deus faz? Traz uma restituição, fortalece a sua vida espiritual e começa a prosperar os seus caminhos. O negócio deixa de ficar amarrado, o negócio começa a gerar coisas boas para a vida de quem pratica o arrependimento. Tudo isso nós precisamos colocar em prática, não só na célula de terça-feira, mas todos os dias da nossa vida. Vivendo o arrependimento continuamente, certamente nós estaremos prontos para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós estaremos com óleo suficiente para quando o noivo chegar.